continuidade ao nosso estudo do verbo. Vamos colocar aqui, então, isso, estudo do verbo, então, 2, vamos começar, modo indicativo, certo? Então, agora nós vamos nos aprofundar em alguns conceitos importantes ainda em relação ao estudo do verbo, né? E começamos, então, com flexões de tempo no modo indicativo. O que são essas flexões de tempo no modo indicativo, né? Então, os tempos no modo indicativo são, temos o presente, né? Que expressa um fato que está ocorrendo no momento e que se fala um fato que se repete ou perdura, né, dentro do contexto presente. Então, eu já tinha mencionado na aula anterior que nós temos, né, a representação dos verbos associadas ao tempo, que é muito simples a gente entender porque nós temos essa noção, né, das nossas experiências, tanto comportamentais, experiências discursivas, que se representariam ou que se conectariam ao passado, presente ou futuro, tá? Então, um vento frio sopra lá fora. Essa foto, essa imagem, essa frase, ela representa, né? Então, ela traz um verbo no contexto, no tempo presente, né? Um vento frio sopra lá fora. Digamos que essa situação fosse realmente, de fato, representativa do momento atual, né? Então, algo que está acontecendo agora. Então, a gente pode representar essa ideia através de uma frase como essa. É bem verdade, então, essa frase é uma frase limpa, uma frase simples, descontextualizada, mas que a gente consegue, a partir dessa frase, imaginar um possível contexto, uma possível situação que possa ser relacionada a essa frase. Eu estudo aqui. Então, você está numa interação, numa conversação, alguém te pergunta onde você estuda e, coincidentemente, você está perto da sua escola, você aponta, eu estudo aqui. Então, naquele momento da fala, naquele momento presente, você, enfim, utilizou um verbo, então, de conjugação de tempo presente. Paulo leu livro. Então, também, Paulo leu livro é uma frase, uma oração, né? Que possui aqui um verbo e que representa, está associado, então, ao tempo presente. Pretérito, o que é o tempo pretérito, né? Eles fazem referência a fatos situados no tempo anterior ao momento da fala. Existem 3 tipos de pretérito. Então, a gente conhece, né? Provavelmente vocês devem lembrar do fundamental, que o modo indicativo vai ser dividido nessas formas de tempo, passado, presente, futuro, e nós vamos ter também algumas subcategorias dentro dos tempos, né? Por exemplo, no caso do passado, que é a representação de pretérito, nós vamos ter o pretérito perfeito, que são os verbos que se encaixam nessa classificação, referindo-se a um fato concluído no passado. Então, Cristina comprou um CD. Então, a gente percebe que é um fato, realmente, uma situação representada em relação ao comportamento do passado e uma situação fechada, certo? Colombo descobriu a América. Há uma ideia de um fato concluído, né? Então, passa essa ideia de um ato que se iniciou, se desenvolveu e finalizou no passado. Então, essa é a ideia associada ao pretérito perfeito. Depois nós temos o pretérito imperfeito, né? Seria um passado que tem uma representação imperfeita, digamos assim. Refere-se a um fato inconcluso, de ocorrência continuada ou habitual, ou transmite uma ideia de um fato que não havia chegado ao final no momento em que o outro fato aconteceu. Então, essas são as 2 ideias principais relacionadas ao pretérito imperfeito, né? Um evento que aconteceu no passado, mas não foi completamente concluído, ele não está fechado, né? Porque ou ele teve uma ação no passado continuada, né? E não foi concluída, e também um fato passado que se desenvolveu e, ao mesmo tempo, um outro fato aconteceu conectado a essa ação que acontece, né?
que representa um contexto, uma situação, um comportamento, uma ação no tempo passado. Por exemplo, as estrelas ainda brilhavam quando cheguei. Então, olha só, nós temos essa ação representativa do brilho das estrelas, ok? Referente ao tempo, à condição dos astros e tal, estrelas, e a outra ação representada é a ação de chegar. Então, as estrelas ainda brilhavam quando cheguei, então uma ação interrompida, né? Então você tem que perceber que essas conjugações de pretérito imperfeito vão passar essa ideia. Eduardo sempre nadava no rio, ó, ele sempre nadava no rio. No tempo passado existia uma ação contínua, então nós vamos ter aqui, ó, pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito, né? Então ele faz referência a um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também já concluído. Então o pretérito perfeito é um tempo verbal que ele representa um passado mais remoto, né? Digamos assim. Então eu teria um passado de um passado, né? E aí eu digo aqui na frase, ó, quando a polícia chegou, o ladrão já fugira. Então aconteceu que primeiro o ladrão fugiu, né, no passado lá, e depois a polícia chegou. Então nós temos duas ações no passado, uma que é a mais antiga, que é o ato, o comportamento do ladrão fugir. E esse comportamento, por ser mais distante em relação ao momento da fala e representar essa ação concluída, né, antes de um outro fato que também já foi concluído e aconteceu, e isso aqui vai ser representado no pretérito perfeito, ó. Mais que perfeito, desculpe, pretérito mais perfeito. Quando ligamos a TV, o jogo já terminara. Então, assim, duas ações no passado. A primeira ação mais remota, mais distante, mais antiga é o jogo ter terminado. E a segunda ação no passado que acontece é ligar a TV, tá? Então aqui ó, nós vamos ter que a ação mais antiga e completa, finalizada, concluída no passado é que vai ser representada no pretérito mais que perfeito. Nós vamos ter então também no modo indicativo a representação do futuro, ok? Refere-se a fatos que se realizam ou podem se realizar depois do momento em que o falante a ele se refere. Então, óbvio, o futuro vai representar esses fatos que vão acontecer numa hipótese, numa situação futura, né? Daí nós teríamos a representação do futuro do presente, que exprime fatos cuja ocorrência localiza-se depois do momento da enunciação. Comprarei um carro importado. Então, essa pessoa tem uma certa certeza, né, de que vai comprar esse carro. Então, ela afirma: comprarei um carro importado. Isso é uma ação futura, ok? É um futuro do presente. Então, a gente percebe que há uma certa certeza misturada com o futuro. Então, esses fatos, né, tem uma grande probabilidade de acontecer após o momento que eles foram enunciados, que eles foram falados ou escritos, ok? Haverá um debate entre os candidatos. Então, a gente já sabe que foi marcado, e nós estamos coincidentemente agora vivendo um período político, vários debates políticos acontecem, então eles são marcados para serem realizados. Às vezes, imprevistos acontecem, eles não são realizados, mas na maioria das vezes nós temos assim essas representações, né? E aqui nós temos o verbo, então, no futuro, ok? Bom, continuando, temos agora a forma sintética do futuro presente é pouco usada pelos falantes, né? O que seria essa forma sintética? O que se observa na fala e também na escrita informal, é a ocorrência de uma forma perifrástica constituída pelo verbo ir no presente do indicativo mais infinitivo do verbo principal. Amanhã farei uma prova importante. Amanhã vou fazer uma prova importante. Então, o normal, né, do futuro do presente seria essa conjugação aqui. Amanhã farei uma prova importante, mas nós temos que esse farei aqui, ó, na coloquialidade, ele acaba se transformando num verbo auxiliar mais o verbo principal no infinitivo, que seria o que eles estão dizendo aqui, ó,
que seria uma forma perifrástica constituída pelo verbo ir no presente indicativo mais infinitivo do verbo principal. E essa composição é uma composição mais informal, mais rotineira, mais cotidiana, tá? Se você quer utilizar, principalmente o texto escrito, uma forma mais concreta, objetiva e um pouquinho mais cuidadosa em relação ao padrão da língua, utiliza o próprio verbo no futuro do presente, né? O futuro do pretérito indica um fato futuro, mas relativo a um outro no passado. Então, olha só a conexão aqui, ó, futuro do pretérito. Então, ele tem conexão com o passado. Você nos disse que os documentos viriam. Então, nós temos aqui o ato de dizer de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, aqui no caso de uma pessoa só, que no passado mencionou algo que não aconteceu no futuro, tá? Então, há uma conexão do passado com o futuro, no sentido de realizar ou não realizar algum comportamento, alguma ação, e nesse sentido, são construções possíveis no modo indicativo, no tempo representativo do futuro, percebe? Futuro tem futuro do presente, futuro do pretérito. Nós temos o pretérito, tem o pretérito perfeito, mais que imperfeito, e o pretérito imperfeito. Ok? Então, são tempos verbais que têm as subcategorias internas que a gente tem que conhecer também, que são condições ou contextos representativos diferenciados desses tempos e que temos que ficar atentos. Observação: indica situações hipotéticas, muitas vezes associadas a condições que, se não forem cumpridas, impedirão sua realização. Compraria o carro se tivesse dinheiro. Então, esse condicional aqui, ó, se eu tivesse dinheiro, eu compraria o carro. Então, o futuro do pretérito também passa essas ideias de situações hipotéticas, esse sentido, né? Então, fica claro que é uma hipótese. Hoje tu não tem dinheiro, mas pode ser que você vá ter, mas é incerto, né? Então, passa essa ideia de dúvida, de incerteza, de hipóteses que precisam ser, ou de condições que precisam ser concretizadas para que a ação do verbo principal aconteça. Observação, então, vamos ver alguns exemplos aqui de situações em que nós teríamos essa conexão dessas hipóteses ou dúvidas, né? Exprime educação e gentileza, você faria isso por mim? Exprime incerteza, ele teria coragem de denunciá-lo? E exprime suposição, os ladrões estariam à procura de joias. Então, percebam, vamos voltar aqui. O futuro do pretérito tem essas condições de indicar as situações hipotéticas, ok? E na sequência nós temos alguns sentidos específicos, exprimindo educação e gentileza, você vai utilizar então essa forma verbal do futuro do pretérito, exprimindo incerteza, que foi o que eu falei para você, situações de dúvidas, hipóteses, condicionamentos, a gente vai ter também, ó, ele teria coragem de denunciá-lo, né? É uma incerteza, vai ou não vai? Vai acontecer ou não vai, né? Precisamos ter mais base ou mais ações concretas para que a gente possa fazer uma assertiva definitiva. E exprimindo suposição, no caso que os ladrões estariam à procura de joias. Então, não se sabe as condições exatas do roubo, mas deduz-se que eles estariam à procura de joias e por isso cometeram algum determinado crime, enfim. O modo subjuntivo, então, outro modo que nós temos que atentar para o estudo do verbo é o modo subjuntivo. Vamos ver aqui os sentidos que ele traz. Os tempos do subjuntivo são presente, traz um sentido persuasivo, expressando um desejo de que algo se realize, um fato incerto. Talvez eu viaje no feriado. Suponho que ele esteja em Roma. Então, aqui percebe que é uma situação de conversação no momento da fala e há, nesse momento da fala, uma incerteza, né, em relação ao que está se falando, né, o conteúdo da mensagem. Então, talvez eu viaje no feriado. Então, não há certeza. Um fato incerto, nós temos também o modo subjuntivo
no presente para indicar esse contexto. Daí, como é que nós vamos diferenciar esses sentidos dos sentidos anteriormente que parecem similares? Aí vem a forma verbal, tá? Então, geralmente, os modos subjuntivos, eles vão ter esse que, essa conjunção que, aí mais o pronome e mais o verbo conjugado conectado a esse sentido ao que. Então, essa construção aqui vai nos ajudar, essa forma, né, vai nos ajudar a conectar ao modo subjuntivo presente. Pretérito imperfeito expressa a possibilidade de um processo contínuo no passado. Então, a falta de dinheiro não permitia que ele estudasse. Se estudasse, passaria no vestibular. Então, aqui também a forma ajuda, né? Vem o se, a conjunção se mais o verbo principal com a desinência SSE. Então, isso aqui marca muito o pretérito imperfeito e o sentido é esse, né? De expressar a possibilidade de um processo contínuo, né? Ou seja, teria que estudar muito, uma continuidade de muito estudo no passado para que determinada comportamento ou determinada ação, que seria a aprovação no vestibular, acontecesse. Então, também se cria aqui uma certa hipótese, uma certa incerteza em relação ao fato, porque o modo subjuntivo ele tem essa conotação de trazer incertezas e dúvidas, mas nós temos também que pensar na forma, né? Então, aqui, modo subjuntivo presente, sempre pensar que vem o que, pronome e verbo conjugado relacionado a esse contexto de enunciação. E aqui nós temos o pretérito imperfeito como forma o se, conjunção se, mais o verbo principal com essas desinências aqui, ó, essa desinência SSE, que vai finalizar, ok? O verbo. E o futuro, né? Nós temos o modo subjuntivo no futuro que indica a possibilidade de realização de um fato em momento futuro. Então, quando comprovar sua inscrição, será inscrito. Óbvio, né? Então, quando também, aí vem essa conjunção que vai associada a um verbo no infinitivo, vai representar essa ideia de futuro. Quando comprovar sua inscrição, será inscrito. Ficou um tanto redundante isso, mas enfim. Esse material eu tirei da rede, então não vamos reclamar, está ótimo. Se eu fizer análise, vou melhorar. Eu gostei do material, na verdade é isso que eu quero dizer. A síntese desse estudo estava bem adequada, é por isso que eu escolhi. Se eu fizer análise, vou melhorar. Então, aqui, ó, se eu fizer análise, aqui nós temos o futuro, ó, também com uma representação. Aqui tem a conjunção se, né, que está associada ao pronome e ao verbo no infinitivo, passando essa ideia, indicando essa possibilidade de realização desse fato aqui, para que algo, que é no caso aqui é melhorar, aconteça. E o modo imperativo, o que é o modo imperativo? Então, hoje, na continuação do estudo do verbo, vimos o modo subjuntivo, o modo indicativo, e agora finalizamos com o modo imperativo. Nós temos, então, que o modo imperativo ele vai expressar ordens, pedidos e súplicas, né? Esses verbos que são usados nesses contextos de ordenação, de pedido, aconselhamento, eles podem assumir, então, uma forma afirmativa ou negativa, né? Isso na questão da conjugação gramatical do verbo. Imperativo negativo tem sentido equivalente ao imperativo afirmativo. Trata-se, na verdade, de uma ordem negativa, porque se determina o que não deve ser feito. Espalhe cultura, doe livros. Não fume, não conversem. Então, aqui percebe, são os verbos, né? Dando aconselhamentos mais fortes e até ordenações, né, mandamentos que exigem que o interlocutor execute aquele comportamento, né? Então, essa é a finalidade principal dos verbos no imperativo. Formas nominais. Então, quais são as formas nominais? As formas nominais são bem tranquilas, eu já mencionei, acho que
na aula anterior um pouquinho delas, mas vamos pegar um pouquinho mais de detalhe. Algumas formas verbais exercem funções que são típicas dos nomes, substantivos, adjetivos e advérbios, sendo por isso chamadas de formas nominais dos verbos. São elas: o infinitivo é o nome do verbo e tem valor e função de substantivo. Então, quando o verbo vier na função de substantivo, ou tendo esse valor de substantivo, ele vai ser considerado uma forma nominal. Então, ler é viver, navegar é preciso. Navegar é preciso, então percebe que aqui navegar é o verbo que está no infinitivo, mas ele é uma forma nominal porque ele vem antes do verbo principal, né? E aqui nós temos o sujeito, é o próprio verbo no infinitivo, e por isso ele tem a função justamente de núcleo desse sujeito, e o núcleo de sujeito é uma função de substantivo, né? Então, aí nós vamos ter que o verbo, e aqui também, ó, ler é viver. Então, nós vamos ter aqui esses verbos aqui, ó, o ler e o viver, sendo utilizados justamente na condição de substantivos, né? E aí você tem uma forma nominal. Gerúndio, o que é um verbo no gerúndio? Então, só voltando aqui, ó, pessoal, vocês têm que saber que forma nominal, ok, infinitivo, sempre vai ter o verbo com a desinência final R, tá? Então, esse R marca a forma básica do verbo e está no infinitivo, ok? Aqui preciso já está na forma conjugada, na forma variada e flexível, ó. Precisar, aí é o verbo que terminado com R está no infinitivo, mas preciso é um verbo conjugado. Agora, quando nós temos o gerúndio, que é um verbo que indica uma ação que está em desenvolvimento e pode desempenhar a função de adjetivo ou advérbio, aí a gente tem aqui, ó, a marca de NDO, né? Estou ouvindo o CD que você me deu. Então, esse NDO aqui sempre marca a forma verbal de gerúndio, né? Forma aqui, no caso, quando desempenhar a função de adjetivo ou advérbio, vai ser forma nominal. Mas o NDO, ele marca sempre o gerúndio, né? Então, está estudando para melhorar seu desempenho. NDO também, olha aqui, ó. A desinência final aqui, né? Ou o sufixo do verbo também aqui, ó. Então, marca o gerúndio. Vejo alunos estudando, carro passando, o menino quebrou a perna jogando, o motorista dirige assobiando. Então, aqui, ó, NDO em todas essas formas verbais aqui, ó. E se você for analisar, então, com calma, mesmo essas frases sendo descontextualizadas e sendo jogadas aqui para a gente analisar e supor algum contexto, elas, se você for analisar a função que elas desempenham nessas frases, você vai ver que aqui, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Ó. Vejo alunos estudando, então vejo alunos estudiosos. A gente pode até substituir essa forma nominal pelo adjetivo aqui, né? Que corresponderia ao seu sentido, para dar uma confirmada e verificar se realmente é uma forma nominal, se realmente está desempenhando a função que corresponde ao adjetivo, por exemplo, aqui, né? Então, e essas questões de análise aprofundada, você vai conferir que, de fato, quando o gerúndio desempenhar essas funções, ele está na condição de uma forma nominal. E o particípio, então, indica que uma ação verbal chegou ao fim. Também pode desempenhar a função de adjetivo, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, um verbo, quando na função de adjetivo, concordando com o substantivo, ele vai ser uma forma nominal, né? Particípio é todo verbo que termina com o sufixo, né, desinência final aqui, ó, ADO, né, ou DO simplesmente, né, ele tinha avisado o fato, o deputado tinha sido eleito, aqui, ó, tá bem claro o uso do adjetivo, né, o deputado eleito viajou a Brasília, o filho amado comprou um presente para sua mãe, então aqui, e aqui nós temos o verbo, né,
Nós temos o verbo aqui, ó, no particípio, junto com o verbo auxiliar, ele tinha avisado o fato, né? Então, esse avisar está se referindo ao substantivo, então, nesse sentido, adquiriria uma sutileza de forma nominal, né? Mas, enfim, esses outros exemplos aqui acho que trazem mais claro essa função mais evidente, concreta do particípio passado como uma forma nominal. Então, pessoal, obrigada pela atenção, né? Só fiz uma leve e superficial explicação, porque a gente não vai se aprofundar, né? Como deveria no estudo dos verbos, de muita conjugação e tal, fazer muitas práticas nesse sentido, porque as condições agora são diferentes e, enfim, com tudo que no âmbito acadêmico está sendo cobrado, essas exigências não são mais tão necessárias, né? De se ficar muito tempo em aprofundamentos de conteúdo verbal. Bem, verdade que é extremamente interessante, extremamente relevante para o domínio da língua e desenvolvimento cognitivo do aluno, e a gente cumpre, né? O estudo do verbo, o reconhecimento da importância e relevância do verbo dentro de uma oração, dentro de uma frase, e que a gente pelo menos saiba identificar esses verbos e quando precisar desses conteúdos, a gente saiba fazer uma pesquisa adequada para suprir as nossas necessidades, sejam profissionais, intelectuais, enfim, e que a gente possa, então, lograr sucesso nessa atividade de pesquisa, né? Então, ou avaliativa, enfim. Mas, por hora, então, o estudo do verbo nos seus sentidos e classificações gerais, foi isso que eu apresentei para vocês. Então, qualquer dúvida, me perguntem e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!